Olá, primeiro ano, eu sou a professora Sara e agora vamos corrigir a semana 1 do volume 2 do PET Matemática. Bom, primeiro vamos relembrar o que são produtos notáveis, que é uma matéria do 8º ano do ensino fundamental. Aqui temos uma ilustração, né? Um cubo de aresta A mais B utilizado para pavimentação de ruas e calçadas. Agora vamos ao exemplo, a aplicação disso. Considerando que uma das arestas mede em centímetros A mais B, complete a tabela a seguir. Para A valendo 3 e B valendo 2, quanto que é A mais B ao quadrado? Se A vale 3 e B 2, temos 3 mais 2 ao quadrado. Podemos resolver aqui dentro do parêntese. 3 mais 2, 5. 5 ao quadrado, 25. Agora, fazendo com esta expressão algébrica. A, 3. 3 ao quadrado mais 2 vezes o valor de A, 3, vezes o valor de B, 2. Mais B ao quadrado, 2 ao quadrado. Vou fazer os cálculos e colocar o resultado final. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. Vezes 2, 12. 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 9 mais 12 mais 4. 9 mais 12, 21, mais 4, 25. Fazendo agora ao cubo. 3 mais 2 ao cubo. 3 mais 2, 5. 5 ao cubo, 125. E faremos também essa expressão algébrica. A, 3. 3 ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vezes B, que é 2. Mais 3 vezes A vezes B ao quadrado, 2 ao quadrado, mais B, 2 ao cubo. Então, esse eu vou desenvolver um pouquinho a mais. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27, mais, primeiro aqui a potência, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 3 vezes 2, 54, mais 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 3 vezes 3, 36, mais 2 ao cubo, 8. Somando tudo isso, 125. Próximo, agora o A vale 1 e o B vale 5. Primeiro ao quadrado, 1 mais 5, 6. 6 ao quadrado, 36. Fazendo por essa expressão, A ao quadrado, então, é 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 vezes 5, mais 5 ao quadrado. Vamos por etapas também. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1 vezes 5, 10. 5 ao quadrado, 25. Então, a gente tem 1 mais 10, 11. 11 mais 25, 36. Agora, ao cubo. 1 mais 5 ao cubo. 1 mais 5, 6. 6 ao cubo, 216. Faremos agora por essa expressão. A ao cubo, 1 ao cubo, mais 3 vezes A ao quadrado. 1 ao quadrado vezes B, 5. Mais 3 vezes A vezes B ao quadrado. Mais B ao cubo. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 mesmo. Mais 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 3 vezes 5, 15. Mais 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. Mais 5 ao cubo, que é 125. Então, vamos somar tudo isso. 216. Letra B. Explique a relação entre os valores obtidos na tabela. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, se a gente pegar a terceira e a quarta colunas, vemos que os resultados são iguais. O mesmo acontece para a quinta e sexta colunas, 125, 125. Então, a gente pode fazer isso também no cabeçalho da tabela. Então, percebemos que A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Esse resultado é igual a esse. E o mesmo acontece para as duas últimas colunas. A mais B ao cubo é igual a ao cubo mais 3 vezes A ao quadrado vezes B mais 3 vezes
A vezes B ao quadrado mais B ao cubo. E esses são os próprios produtos notáveis que aprendemos no 8º ano. Mas se nós aprendemos lá no 8º ano, para que recordar agora os produtos notáveis? Porque compreendê-los auxilia nos cálculos envolvendo algumas funções e equações, agilizando procedimentos matemáticos. Bom, então vamos exercitar, vamos colocar em prática o que nós já relembramos aqui. Considere para A e B os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e complete a tabela a seguir. Então, vamos fazer basicamente o que fizemos no exemplo. Agora, o A vale 3 e o B vale 2. 3 mais 2, 5. 5 ao quadrado, 25. Aqui, 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, 13. A ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é 3 vezes 2, mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3 vezes 2, 12. 2 ao quadrado, 4. Então, 9 mais 12 mais 4, 25. Aqui, A menos B ao quadrado. Então, vai ser 3 menos 2 ao quadrado. 3 menos 2, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. A ao quadrado, 3 ao quadrado, menos B ao quadrado, 2 ao quadrado. Resolvendo cada um, 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 menos 4, 5. A ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 2, mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Mais 2 ao quadrado, 4. Aqui nós podemos juntar os termos positivos. 9 mais 4, 13. Menos 12, 1. Próximo. Agora, o A vale 1 e B vale 0. Então, 1 mais 0 ao quadrado. 1 mais 0 é 1 mesmo. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, a gente tem 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 mais 0, 1. 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes 0, mais 0 ao quadrado. Repare que esses dois termos vão ser nulos, né? 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1 vezes 0, 0. 0 ao quadrado, 0. Resulta 1. 1 menos 0 ao quadrado. 1 menos 0, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Menos 0 ao quadrado, 0. 1 menos 0, 1. Por fim, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 0, mais 0 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1 vezes 0, 0. 0 ao quadrado, 0. 1 menos 0 mais 0, 1. Então, são esses os resultados. Agora, reflita e responda. A expressão A mais B ao quadrado é sempre igual à expressão A ao quadrado mais B ao quadrado? Basta compararmos essas duas colunas. Aqui deu 25, aqui deu 13. Aqui tudo bem, deu 1 e 1. Mas aqui deu não. Então, a resposta da primeira pergunta é não. Segunda pergunta. E a expressão A menos B ao quadrado é sempre igual à expressão A ao quadrado menos B ao quadrado? Basta pegarmos essas duas colunas agora. Aqui deu 1 e 1. Mas aqui deu 1 e aqui deu 5. Então, é sempre igual? Não. Então, novamente, não é igual. Justifique suas respostas. Os próprios resultados da tabela já são uma justificativa, tá? Considere x e y os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e complete a tabela a seguir. É basicamente o mesmo que a gente fez na letra A, tá? Então, só que agora temos que prestar atenção que aqui o y é negativo. Mas vamos lá. 2 mais menos 4, vou colocar aqui 2 parênteses, elevado ao cubo. Então, primeiro nós vamos estudar
sinal aqui, ó, mais com menos, menos. Então, vai ficar 2 menos 4, que é menos 2. Menos 2 ao cubo, menos 8. Agora, x, 2 ao cubo, mais menos 4 ao cubo. Coloquei o parêntese aqui, gente, porque o y é negativo, então a gente precisa do parêntese. 2 ao cubo, 8, mais menos 4 ao cubo é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, que dá menos 64. 8, estudamos sinal agora, mais com menos, menos. 8 menos 64, menos 56. Próximo. 2 menos 4 ao cubo. Então, primeiro estudamos o sinal aqui dentro. Menos com menos, mais. 2 mais 4, 6. 6 ao cubo, 216. Se fizermos x ao cubo, 2 ao cubo, menos 4 ao cubo. 2 ao cubo, 8, menos 4 ao cubo, menos 64. Estuda sinal novamente, menos com menos, mais. 64 mais 8, 72. Agora, o x vale 1 e o y vale 0. 1 mais 0 ao cubo. A gente já fez um exercício com 1 e 0 na letra A e vimos que todos resultam em 1, porque o 0 é nulo, ele não vai fazer diferença nos cálculos. Mas vamos lá, né? 1 mais 0, 1. 1 ao cubo, 1. Aqui, 1 ao cubo mais 0 ao cubo. 1 ao cubo, 1. 0 ao cubo, 0. 1 mais 0, 1. 1 menos 0 ao cubo. 1 menos 0, 1. 1 ao cubo, 1. 1 ao cubo menos 0 ao cubo. 1 ao cubo, 1. 0 ao cubo, 0. 1 menos 0, 1. Beleza. Agora, reflita e responda. A expressão x mais y ao cubo é sempre igual a x ao cubo mais y ao cubo? Basta compararmos essas duas colunas. Aqui deu menos 8, aqui menos 56. Então, já vemos que não é igual. Também a primeira resposta, não. Segunda, e a expressão x menos y ao cubo é sempre igual a x ao cubo menos y ao cubo? Também não. E, novamente, os próprios cálculos, né, da tabela já justificam a nossa resposta. Então, agora vamos à fórmula, né, da resolução de um binômio, do quadrado e do cubo de um binômio. Então, quadrado da soma de dois termos é dado por quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quando a diferença, quadrado da diferença de dois termos, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se for o cubo, temos cubo da soma de dois termos. É o primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Se for diferença, o que muda é o sinal de menos antes do segundo e do último termo aqui. Então, vai ficar cubo da diferença de dois termos. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo termo. Agora é sua vez. Treine um pouco com os exercícios abaixo. Questão 2. Calcule o quadrado e o cubo de um binômio. Vou resolver aqui numa outra folha. Letra A. 2, letra A. 4 mais 1 ao quadrado. Essa é uma questão muito simples, porque são apenas números aqui dentro, então a gente pode resolver aqui dentro primeiro. 4 mais 1, 5. 5 ao quadrado, 25. Letra B, 2 menos y ao quadrado. Aqui a gente tem o quadrado da diferença de dois termos. Então, a gente vai usar a regrinha. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. Menos
2 vezes 2 vezes y, 2 vezes 2, 4. Vezes y, 4y, mais y ao quadrado. Letra C. 3x mais 2y ao quadrado ao cubo. Aqui nós temos o cubo da soma de dois termos. Vamos usar a regrinha também. É cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Resolvendo aqui por etapas. 3 ao cubo, 27, que é 3 vezes 3 vezes 3. X ao cubo, ok. Mais 3 vezes, resolvendo a potência primeiro, 3x ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, vezes 2y ao quadrado, mais. Aqui, se quisermos, podemos resolver primeiro esse produto. 3 vezes 3, 9x, vezes 2y ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado, y à quarta, porque a gente multiplica os expoentes. Mais 2y ao quadrado ao cubo. 2 ao cubo, 8y ao quadrado ao cubo, y à sexta, multiplicando os expoentes. Agora, vamos terminar de resolver. 27x ao cubo mais 3 vezes 9 vezes 2. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 2, 54. X ao quadrado, y ao quadrado. Mais 9 vezes 4, 36x, y à quarta. Mais 8, y à sexta. Próxima, letra D. 4x ao quadrado mais 4w ao cubo. Novamente, cubo da soma de dois termos. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Resolvendo, 4 ao cubo, 64. X ao quadrado ao cubo, x à sexta, mais 3 vezes 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado, x à quarta, vezes 4w ao cubo, mais 3 vezes 4, 12, x ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, 16. W ao cubo ao quadrado, w à sexta, mais 4 ao cubo, 64. W ao cubo, w à nona. Terminando, 64x à sexta, mais 3 vezes 16 vezes 4, 192. X à quarta, w ao cubo, mais 12 vezes 16, 192. X ao quadrado, w à sexta, mais 64, w à nona. Atividade 3. Complete os espaços. Aqui eu tenho alguém mais 3, que elevado ao quadrado resulta nesse trinômio. Bom, como é quadrado da soma de dois termos, podemos lembrar da regrinha. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se a primeira etapa é o quadrado do primeiro termo, quem que é elevado a 2 que dá a ao quadrado? O próprio a. A ao quadrado é a ao quadrado. E aqui no final é o quadrado do segundo termo. O segundo termo não é 3? 3 ao quadrado, 9. Completamos este. Letra B. 2a mais alguém ao cubo resulta nessa continha. Então, vamos novamente pela regrinha. Aqui a gente tem o cubo da soma de dois termos. Então, vamos pela regrinha. Neste espaço, nós sabemos que vai ser 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo. Mas o segundo eu ainda não sei. Mas para descobrir, basta eu pegar a última resposta. Que essa resposta é o cubo do segundo termo. Quem elevado a 3 que resulta em 27?
é o próprio 3. E quem é elevado a 3 é b ao cubo, o próprio b. Então, 3b ao cubo, 27b ao cubo. Então, aqui, se é 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, aqui vai ser vezes 3b. Então, fazendo aqui a potência primeira, 3 vezes 2 ao quadrado, 4a ao quadrado, vezes 3b. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. A ao quadrado, b. Então, vamos completar aqui. 36a ao quadrado, b. Por fim, letra C. 3a ao quadrado menos 2b ao quadrado. Aqui, quadrado da diferença de dois termos. O primeiro termo aqui, essa primeira resposta, é o quadrado do primeiro termo. 3 ao quadrado, 9. A ao quadrado, a quarta. Então, já completamos este. A última resposta é o quadrado do segundo termo. Então, essa parte é 2b ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. b ao quadrado, b ao quadrado. Então, completamos com 9a à quarta e 4b ao quadrado. Número 4. Sabemos que a mais b ao quadrado é igual a menos a menos b ao quadrado. É correto afirmar que a mais b ao cubo é igual a menos a menos b ao cubo? Por quê? Então, para a gente provar se é igual, a gente pode desenvolver esses cubos e, se chegarmos na mesma resposta, são iguais. Se chegarmos em respostas diferentes, então não é correto afirmar. Então, vamos fazer o primeiro aqui. A mais b ao cubo, pela regrinha, cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Vamos fazer agora a próxima, menos a menos b ao cubo. Aqui também é o cubo da diferença de dois termos, mas o primeiro termo agora é negativo. Então, será cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Menos a ao cubo, menos a ao cubo, mais, primeiro resolvendo a potência, menos a ao quadrado, vezes 3, 3a ao quadrado, vezes b. Aqui vamos estudar o sinal, mais com menos, menos. 3 vezes a vezes b ao quadrado, 3ab ao quadrado, mais b ao quadrado. Chegamos na mesma resposta? Não, aqui eu tenho positivo, aqui negativo. Mesmo acontece aqui, positivo e negativo. Então, encontramos sinais diferentes. Então, é correto afirmar? Não. 5. Sem usar uma calculadora, utilize as fórmulas do quadrado do binômio e do cubo do binômio para obter os valores das seguintes potências. Letra A, 49 ao quadrado. Nós podemos enxergar 49 como 50 menos 1. 50 menos 1 ao quadrado, podemos usar produtos notáveis aqui, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. 50 ao quadrado, 2.500. Menos 2 vezes 50 vezes 1. 2 vezes 50, 100. Vezes 1, 100. Mais 1 ao quadrado, que é 1. 2.500 menos 1, 2.400. Mais 1, 2.401. Letra B, 995 ao quadrado. Podemos enxergar 995 como 1.000 menos 5. Isso ao quadrado, também usando produtos notáveis. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. 1.000 ao quadrado, 1.000.000. Menos 2 vezes 5, 10 vezes 1.000, 10.000. Mais 5 ao quadrado, 25. Resolvendo agora, 1.000.000 menos 10.000 mais 25. 990.025.
Atividade 6. Aplicando os produtos notáveis, desenvolva ou reduza as seguintes expressões algébricas. Letra A. X menos 3 ao quadrado mais x mais 3 ao cubo. Então, aqui a gente tem o quadrado da diferença de dois termos e o cubo da soma de dois termos. Então, resolvendo o primeiro, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais, resolvendo o cubo agora do binômio, cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. X ao quadrado menos 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x, mais 3 ao quadrado, 9, mais x ao cubo, mais 3 vezes 3, 9 vezes x ao quadrado, 9x ao quadrado, mais, fazendo primeira potência, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 3, 27, vezes x, 27x, mais 3 ao cubo, 27. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. Vamos começar por x ao cubo, que é o maior grau do x. X ao cubo. Agora, temos dois termos com x ao quadrado. X ao quadrado mais 9x ao quadrado é igual a 10x ao quadrado. Juntando os termos com x agora. Menos 6x mais 27x mais 21x. 9 mais 27, 36. Então, esta é a forma desenvolvida dessas expressões. Letra B. X menos y ao cubo menos x que multiplica x mais y ao quadrado. Então, desenvolvendo primeiro aqui o cubo. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Menos x que multiplica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, resolvendo, x ao cubo menos, aqui vai ficar a mesma coisa, x ao quadrado y, menos 3x ao quadrado y, mais 3xy ao quadrado menos y ao quadrado. Agora, temos que multiplicar esse menos x com todo mundo tendo parêntese. E temos que estudar sinal. O menos na multiplicação muda o sinal de todo mundo. Então, se aqui tínhamos todo mundo positivo, vai virar todo mundo negativo. Menos x vezes x ao quadrado, x ao cubo, menos x vezes 2xy, o x vai multiplicar com x e o restante vai continuar. 2x ao quadrado, y, menos xy ao quadrado. Vamos juntar agora os termos semelhantes. X ao cubo menos x ao cubo, cancela, isso vai sumir. Agora, vamos para esse termo, menos 3x ao quadrado, y, juntando com menos 2x ao quadrado, y, resulta em menos 5x ao quadrado, y. Esses termos também são semelhantes. 3xy ao quadrado menos xy ao quadrado, 2xy ao quadrado. Ainda temos menos y ao quadrado. Letra C. 2a mais 5b ao quadrado, menos 3 que multiplica 3 menos b ao cubo. Então, faremos aqui primeiro o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, menos 3 que multiplica o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo.
2a ao quadrado, 4a ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20ab ao quadrado, mais 5b ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. b ao quadrado, b à quarta, menos 3 que multiplica. Então, faremos o resultado disso aqui primeiro. 3a ao cubo, 27a ao cubo, menos, fazendo aqui primeiro, 3 ao quadrado, 9, a ao quadrado, 9 vezes 3, 27a ao quadrado, vezes b, mais 3 vezes 3, 9ab ao quadrado, menos b ao cubo. Agora, eu vou manter essa primeira etapa e desenvolver esse parênteses, fazer o 3 multiplicado por todo mundo aqui dentro. Desenvolver esse colchete. Então, mantendo aqui 4a ao quadrado, mais 20ab ao quadrado, mais 25b à quarta, menos 3 vezes 27, 81a ao cubo, menos com menos, mais 3 vezes 27, 81a ao quadrado, b. Agora, eu vou manter essa primeira etapa e desenvolver esse parênteses, fazer o 3 multiplicado por todo mundo aqui dentro. Desenvolver esse colchete. Então, mantendo aqui 4a ao quadrado, mais 20ab ao quadrado, mais 25b à quarta, menos 3 vezes 27, 81a ao cubo, menos com menos, mais 3 vezes 27, 81a ao quadrado, b. Menos com mais, menos 3 vezes 9, 27ab ao quadrado, menos com menos, mais 3b ao cubo. Vou iniciar com o termo de maior expoente, que é o b à quarta. Então, vou começar 25b à quarta. Depois do expoente 4, vem 3. Eu tenho a ao cubo e b ao cubo. Vou para o a mesmo. Menos 81 ao cubo, não tem mais nenhum a ao cubo. Agora, b ao cubo, mais 3b ao cubo. Beleza, agora vamos para o quadrado. Eu tenho 4a ao quadrado. Agora, depois do quadrado, b ao quadrado, que eu tenho esses dois termos com b ao quadrado, ab ao quadrado. 20ab ao quadrado menos 27ab ao quadrado menos 7ab ao quadrado. E agora, está sobrando 81a ao quadrado b. Então, essa expressão, 25b à quarta menos 81a ao cubo, mais 3b ao cubo, mais 4a ao quadrado, menos 7ab ao quadrado, mais 81a ao quadrado b. Se você deixou a ordem diferente da minha, mas se os termos e os sinais são iguais entre esses termos, está correto. Não tem que ser exatamente a mesma ordem minha, não. Letra D. M menos 3n ao quadrado menos m mais 3n ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, menos. Agora, se tem um menos, eu preciso abrir aqui um colchete ou um parêntese, porque esse menos vai mudar o sinal do resultado deste quadrado. Então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo termo. Resolvendo aqui, começando a resolver. M ao quadrado menos 2 vezes 3, 6m vezes n, mn, mais 9n ao quadrado. Menos, já vou resolver trocando o sinal, tá? O menos troca o sinal de todo mundo aqui dentro. Então, vai ficar menos
m ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6mn, menos 9n ao quadrado. Juntando os termos semelhantes, m ao quadrado menos m ao quadrado, cancela. Menos 6mn menos 6mn, menos 12mn. E esses dois termos também se cancelam. Então, sobrou só menos 12mn. Atividade 7. Vamos exercitar agora o cálculo de área usando os binômios. Mas antes, faça a seguinte experiência. Pegue uma folha de papel quadrada de 10 centímetros de lado e recorte-a com as medidas definidas na figura ao lado. Calcule a área do quadrado de lado 10 centímetros e também calcule cada uma das áreas menores recortadas. Você consegue observar que relação da área do quadrado original com as áreas das figuras em que foi recortado tem semelhança com produtos notáveis? Justifique sua resposta. Então, eu não vou recortar essa área, não vou recortar o quadrado, a gente vai fazer os cálculos a partir dessa figura. Eu vou numerar aqui os quadrados para facilitar os cálculos posteriores. Resolvendo aqui, então, se eu for calcular a área do quadrado total, note que o quadrado tem lado 10, 8 mais 2, 10. Então, eu posso calcular a área do quadrado como sendo 10 ao quadrado, que é 100 centímetros ao quadrado, ou eu posso enxergar este quadrado como sendo a soma, a área do quadrado como sendo a soma das 4 áreas. Então, eu vou calcular a área 1, somar com a área 2, mais a área 3, mais a área 4. Então, é o seguinte, área 1 é um quadrado de lado 8, 8 por 8, ou seja, 8 ao quadrado. Área 2, 2 é um retângulo de lado 2 por 8, é o mesmo que 8 vezes 2. Mais, área 3 é um retângulo de lado 8, de medidas 8 por 2, também 8 vezes 2, mais área 4, que é um quadrado de lado 2, que é 2 ao quadrado. Antes de desenvolver isso, veja que 8 vezes 2 aparece 2 vezes. Realmente, nós temos dois retângulos de mesmas dimensões. Então, eu posso reescrever isso aqui de uma outra forma. De 2 vezes 8 vezes 2, porque ele aparece 2 vezes. Mais 2 ao quadrado. Desenvolvendo, 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 8 vezes 2, 32. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. Mais 2 ao quadrado, 4. Somando tudo isso aqui, 64 mais 32 mais 4, 100 centímetros ao quadrado. Então, já vimos que encontramos o mesmo valor. Agora, vamos ver aqui, ó. Você consegue observar que relação da área do quadrado original com as áreas das figuras em que foi recortado tem semelhança com os produtos notáveis, né? Nós já vimos que essa primeira área é igual à segunda. Igual à segunda. E qual é a relação? Se eu pegar o 10 sendo como 8 mais 2, então 10 ao quadrado é o mesmo que 8 mais 2 ao quadrado. É o próprio desenvolvimento que a gente teve aqui, ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, a gente tem essa linha aqui se a gente desenvolver o produto notável. Então, a relação é que a gente consegue calcular a área do quadrado usando os métodos de produtos notáveis. Agora, vamos fazer a atividade. Letra A. Calcule a área do quadrado desenvolvendo a expressão utilizando produtos notáveis. Bom, sabemos que área de quadrado é lado ao quadrado. Se o lado do quadrado é 3x mais 2y, basta eu calcular o quadrado disso. 3x mais 2y ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. 3x ao quadrado, 9x ao quadrado, mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12xy, mais 4y ao quadrado. Esta é a área
deste quadrado. Letra B. Calcule o volume do cubo desenvolvendo a expressão utilizando o produto notável. Bom, sabemos que o volume de um cubo é o cubo da sua aresta. Então, vou calcular aqui o volume do cubo é 2A mais 2B ao cubo. Desenvolvendo isso, cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. 2A ao cubo, 8A ao cubo, mais, resolvendo aqui primeiro, 2A ao quadrado, 4A ao quadrado, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24A ao quadrado, vezes B, mais, aqui, 4B ao quadrado, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24AB ao quadrado, mais 8B ao cubo, que é o cubo disso aqui. Questão 8. Calcule o valor de A mais B, sabendo que A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 58. E A vezes B, 21. Bom, gente, estamos trabalhando com produtos notáveis o tempo todo, então aqui não vai ser diferente. Onde que eu encontro A ao quadrado mais B ao quadrado e A vezes B? É uma parte do desenvolvimento do quadrado da soma de dois termos. Então, eu vou elevar isso aqui ao quadrado. A mais B ao quadrado, e eu vou desenvolver isso. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E eu posso reorganizar isso aqui, ó, para os dois ficarem juntinhos. Então, eu vou colocar A ao quadrado mais B ao quadrado, só movimentei aqui, a soma é comutativa, mais 2AB. Então, agora vamos substituir os valores que nós temos. A ao quadrado mais B ao quadrado, 58, mais 2 vezes 21. Então, vai ficar 58 mais 2 vezes 21, 42. 58 mais 42 resulta em 100. Porém, gente, eu saí de A mais B ao quadrado e cheguei em 100. Quer dizer que A mais B ao quadrado é igual a 100. Se eu quero o valor de A mais B, basta eu extrair a raiz do outro lado. Ou seja, A mais B é igual a raiz de 100. A mais B igual a 10. Reflita sobre as atividades desenvolvidas. Houve alguma que foi um desafio para você? Essa é uma resposta pessoal. Se você teve dificuldade aí, mais dificuldade em alguma questão específica, você vai colocá-la aqui. Explique com suas palavras o que você entende por quadrado e cubo de um binômio. Então, quadrado de um binômio é um produto em que o binômio aparece como fator duas vezes. Quadrado, duas vezes, ele vezes ele mesmo. Já o cubo de um binômio é um produto em que o binômio aparece como fator três vezes. Fatoração, o que é? Fatoração é uma técnica que consiste em transformar a soma ou subtração de expressões algébricas em produto. A fatoração pode ser útil para a simplificação de sentenças matemáticas. Vamos recordar a aplicação em dois casos. O primeiro é a diferença de dois quadrados, que a gente pode escrever como A mais B que multiplica A menos B, ou seja, o produto da soma pela diferença. E o segundo caso, quando é ao cubo. Aqui eu tenho a soma de dois cubos e aqui a diferença de dois cubos. A soma de dois cubos pode ser escrita como a soma desses termos aqui, ó, a soma do primeiro e do segundo com o expoente 1, que multiplica esse trinômio. Mas, na verdade, tem um erro aqui, gente. Aqui tem que ser menos, tá? Então, eu vou reescrever este termo aqui. É o mesmo que x mais y, que multiplica x ao quadrado menos xy
mais y ao quadrado. Só esse sinalzinho aqui que tá trocado, tá? Agora, aqui a diferença de dois cubos. É a subtração entre esses termos com expoente 1, que multiplica esse trinômio. Ou seja, se eu tenho a forma fatorada e quero chegar no binômio, basta eu olhar quem está aqui subtraindo ou somando e elevar cada termo ao cubo. E se eu tenho assim, produto da soma pela diferença e quero transformar no binômio, eu pego o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Então, aqui, se tem menos, eu conservo o sinal de menos e faço o cubo do primeiro, cubo do segundo. Se tem o sinal de mais, eu conservo o sinal de mais e faço o cubo do primeiro, cubo do segundo. Simples assim. Agora, que tal algumas atividades para que possa recordar sua aplicação? Identifique assinalando o tipo de fatoração que se aplica a cada um dos binômios a seguir. 8p ao cubo mais q ao cubo é soma de cubos, diferença de cubos ou diferença de quadrados. Provavelmente soma de cubos, mas vamos tentar escrever isso aqui como soma de cubos. Eu posso pegar 2p ao cubo mais q ao cubo. 2 ao cubo, 8, p ao cubo, p ao cubo. Então, sim, soma de cubos. Aqui, x à quarta menos y à quarta. Soma de cubos? Não. Diferença de cubos? Não. Provavelmente diferença de quadrados. Como que fica? X ao quadrado menos y ao quadrado. Logo, diferença de quadrados. Última, 125r à nona menos 1. Aqui, por ter menos, vai ser diferença de quadrado ou de cubos. Aqui é elevado a 9, então provavelmente cubos. Vamos tentar escrever isso como cubo. Se eu tirar a raiz cúbica de 125, eu encontro 5. Raiz cúbica de R9, R ao cubo. Então, eu tenho 5R ao cubo, menos 1 ao cubo. 5 ao cubo, 125. R ao cubo. Eu multiplico aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 1 ao cubo, 1. Logo, diferença de cubos. 2. Dada a fatoração, determine o binômio que o gerou. Então, para fazer essa atividade, nós temos que recordar aqui, retomar essas observações aqui de fatoração. Então, olha, se é um binômio multiplicado por um trinômio, vai enquadrar nessas duas últimas aqui. Mas qual delas? Aqui eu tenho menos, então provavelmente esta aqui. Então, o primeiro termo, 3m. O segundo termo, 10n. É só elevar isso ao cubo. Então, eu vou fazer aqui embaixo. Letra A. É como se fosse o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. Vai ficar 3 ao cubo, 27. M ao cubo menos 1000 n ao cubo. A letra B é produto da soma pela diferença. Então, vai se enquadrar neste primeiro caso. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar quadrado do primeiro, 9x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 9 ao quadrado, 81x ao quadrado, menos 64. Letra C. Aqui é com mais, então, vai se enquadrar neste caso aqui, ó. Pega os dois primeiros, né, já estão aqui, eleva o cubo do primeiro, cubo do segundo. Soma isso aqui. Então, vai ficar 13z ao cubo mais 11w ao cubo. 13 ao cubo, 2197z ao cubo, mais 11 ao cubo, 1331w ao cubo. Próxima, letra D. Aqui também tem uma diferença, então, eu vou pegar o cubo do primeiro menos o cubo do segundo.
7b ao quadrado elevado ao cubo, menos 1 ao cubo. 7 ao cubo, 343. B ao quadrado ao cubo, basta multiplicar os expoentes. B à sexta, menos 1. Letra E. Olhando aqui o primeiro termo, é uma diferença. Então, também basta multiplicar, elevar o cubo desse, subtraindo. 5A ao cubo, menos 4B ao cubo. 5 ao cubo, 125. A ao cubo, A à nona, menos 4 ao cubo, 64. B ao cubo. Letra F. Por fim, letra F, novamente eu tenho produto da soma pela diferença, né? Ou da diferença pela soma. Então, a gente faz quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. 15 ao quadrado, 225. X ao cubo ao quadrado, x à sexta, menos 4 ao quadrado, 16, y à quarta.